Boa tarde, eu sou a Isabela Tainá, eu sou psicóloga. Estou aqui a convite da Juscelia, criadora do grupo Bora Emagrecer Brasil. Vou deixar o Instagram dela aí na edição, eu acho que eu vou conseguir. E eu já adianto também que esse é o meu primeiro vídeo. Por ser o meu primeiro vídeo, então eu não tenho muita, digamos assim, muito conhecimento de luz, som, para onde eu olho na câmera. Então, eu já adianto que se tiver algo desconfortável, algo que esteja fora de enquadro, vocês sinalizam, me dêem um feedback para que eu possa corrigir e no próximo vídeo fazer direitinho. A Juscelia selecionou algumas perguntas feitas no grupo do Bora Emagrecer Brasil a respeito dos processos mentais durante o emagrecimento ou no que diz respeito ao processo de emagrecimento. Então, essas perguntas vieram dos participantes, que é um grupo restrito, é um grupo onde há uma seleção, e nesse grupo são tratadas as questões relacionadas ao dia a dia. A Juscelia me contou um pouco sobre o projeto, eu me disponibilizei para responder essas perguntas e hoje eu tô aqui com as perguntas, a gente vai conversar e foi unanimidade. Gente, todos têm dúvidas a respeito de ou compulsão ou ansiedade. Então, virou um vídeo sobre ansiedade e compulsão alimentar. Então, a gente vai conversar falando nesses termos de compulsão e de ansiedade. Eu quero esclarecer aqui que esse vídeo, ele tem a minha opinião como profissional, com base nos meus conhecimentos adquiridos na minha formação, nos meus dias de trabalho, com a prática, na minha experiência pessoal. Então, se você é um profissional da saúde e discorda com alguma dessas coisas que serão faladas aqui, estou aberta a debate. Pode mandar o seu comentário que eu vou ler com carinho e eu aceito críticas, não tem como não aceitar. A primeira pergunta é: há meios de controlar a ansiedade? Primeiro, eu acho importante a gente delinear o que é o transtorno de ansiedade e o que é você simplesmente ser impaciente. Hoje nós estamos numa era em que qualquer desconforto emocional nós tentamos encaixar num diagnóstico com a intenção de ter um tratamento o mais breve, o mais rápido, o mais confortável possível. Então nós estamos, infelizmente, nos habituando a fugir de problemas que nos acometem com o uso de medicação, uso indiscriminado de ansiolíticos, de antidepressivos. Então eu gostaria de esclarecer: quem tem transtorno de ansiedade, esse transtorno deve ser diagnosticado por um psiquiatra. Esse psiquiatra, esse médico da sua confiança, vai prescrever a medicação de acordo com o seu histórico de vida. Você vai fazer o uso e esse uso da medicação, junto com uma psicoterapia, junto com o exercício físico, junto com coisas que você que você mude aí no seu dia a dia, você vai ver uma mudança e o controle dessa ansiedade. Agora, se você só for impaciente, o que já não é pouca coisa, vamos combinar que ser impaciente às vezes é muito angustiante, você pode controlar a sua ansiedade tendo em mente que quando você coloca muita expectativa em algo, aquilo pode te frustrar, o resultado daquilo pode te frustrar. Então, se você, digamos assim, for uma pessoa impaciente, você está esperando demais ver o resultado do seu emagrecimento e você só pensar nisso e você só focar nisso, você vai se angustiar muito. Você precisa ocupar a sua mente com coisas que tirem o foco do seu objeto de impaciência. Eu não sei se ficou claro, mas, por exemplo, se você está ansioso por uma viagem, não adianta você ficar só pensando, focado naquela viagem, que a viagem não vai se antecipar porque você está esperando por isso. O que você precisa fazer se você está ansioso pela viagem? Ué, vai ler um livro, vai ouvir uma música, vai conversar com uma amiga. Tire o foco daquilo que o tempo passa mais rápido, você chega, vai viajar, vai curtir. A mesma coisa em relação a tudo na nossa vida. Se a gente ficar muito ansioso por aquilo, se a gente quiser que aquilo aconteça logo, parece que aquilo ainda vem mais devagar pra gente. Então pense,
quero que as coisas aconteçam logo. Isso tem relação até com a segunda pergunta, que é: existem métodos ou dicas para controlar a ansiedade durante o processo de emagrecimento? Durante o processo de emagrecimento, você não vai pensar no resultado final. Você vai tentar comemorar as suas vitórias no dia a dia. Hoje você conseguiu seguir o seu plano de reeducação alimentar. Hoje você não deu nenhuma jacadinha. Hoje você fez exercícios físicos. Comemora o hoje. Por quê? Quando você fica muito focado no que não chegou ainda, você vai se angustiar, porque quando chegar pode não ser do jeito que você imaginou. E aí é quando entra a frustração, a gente entra num efeito sanfona, porque se não é do jeito que você imaginou, logo você vai abrir mão desse sacrifício da reeducação alimentar e voltar a se alimentar como era antes. Qual é o problema psicológico mais relacionado com a obesidade? É a ansiedade? Infelizmente não é. É a compulsão alimentar, né? E aí nós temos várias outras perguntas aqui sobre compulsão alimentar. Mas houve aqui uma questão que chamou a minha atenção, que é: como posso trabalhar meu psicológico para ter o emagrecimento definitivo? Aí é que tá. O seu psicológico, para ser trabalhado, você precisa de um profissional que te apoie, que te ajude. Sozinhos nós não conseguimos trabalhar o nosso psicológico. O psicólogo vai te dar um norte, o nutricionista vai te dar um norte. 80% do trabalho quem faz é você no dia a dia. Mas você precisa saber o que funciona para você. Eu não posso vir aqui e falar: façam isso, isso e isso. Porque um ou outro vai fazer, pode dar certo, mas a maioria pode ficar com: e aí, comigo não funcionou. E aí vem a frustração e a gente entra no processo de reengorda. Então vamos pensar da seguinte forma: por que eu quero emagrecer? Quero emagrecer para ficar bonita no biquíni? Quero emagrecer para ficar bonito na selfie no Instagram? Esses motivos talvez possam não ser fortes o suficiente para que você consiga resistir a uma coxinha, a um sorvete, a um drink, né? A sua motivação precisa ser forte o suficiente para que você consiga manter esse estilo de vida. E aí, gente, a gente fala de outra questão, que é: restrição gera compulsão. Se você está focada apenas em objetivos superficiais, eu quero mostrar para minha inimiga que eu tô linda, que eu tô gostosa. Quando a sua inimiga vê você causar o efeito esperado, em seguida meio que perde a graça ficar se sacrificando tanto. Se para você vê, por exemplo, não comer chocolate como um sacrifício, assim que você puder comer o chocolate, você vai comer horrores. Pense nisso. Se você ficar muito restrito, se você se restringir demais, quando você tiver a oportunidade de comer aquilo, você vai comer até as paredes, você não vai se segurar. Você vai dar, digamos assim, para essa compulsão a oportunidade dela se manifestar. O que a gente precisa é disciplina. Você quer emagrecer? Você sabe que não dá para perder peso e comer um lanche do McDonald's todo dia. Você vai ter que escolher entre um e outro. E assim, quando você percebe que, olha, a obesidade pode, a longo prazo, causar doenças como hipertensão, diabetes, pode tirar alguns anos de vida, você já começa a ver a obesidade de outra forma. Você já vê que não é só, não são só as minhas taxas no meu exame de sangue. São dias a mais que eu poderia passar com a minha família, com os meus amigos, que eu poderia viver a mais e que as minhas escolhas podem estar tirando esses dias de vida de mim. E aí, aqui nós não estamos falando direcionado para quem está gordo, gorda e se sente bem, e está feliz com isso, está com seus exames em dia e que não quer emagrecer. Nós estamos falando de pessoas
que perceberam que a obesidade está atrapalhando, assim como a magreza excessiva pode indicar um transtorno alimentar. É equilíbrio, é você. São dois lados de uma balança, de uma gangorra. Você não pode pesar demais porque o outro sobe. Você não pode colocar mais peso aqui porque o outro sobe. Os dois pratos da balança precisam estar no mesmo nível. E aí vieram outras questões relacionadas à compulsão alimentar. O que é a compulsão alimentar? A compulsão de qualquer espécie está ligada ao descontrole. Então, assim, não existe só compulsão por alimentos, existe compulsão por compras, por sexo, por jogos, por esportes, existe compulsão por academia. A compulsão está no exagero, no descontrole. É você perder a mão do que você precisa fazer para se manter bem. A compulsão alimentar, ela está muito ligada com o fato de que a gente pode comer sem o outro julgar. Por exemplo, um vício em drogas ilícitas, você sabe que as pessoas vão te julgar por aquilo, você sabe que as consequências são visíveis quando você usa a droga, você perde a sua consciência, quando você se vicia, você pode perder o afeto dos seus amigos, da sua família. Se você come um bombom, um pedaço de pizza, mesmo que você engorde, você não tem essa perda social tão grande quando você, por exemplo, usa drogas. Por isso que às vezes a compulsão alimentar ela é tida apenas como gula, não, hoje é sábado mesmo, hoje eu posso comer, trabalhei o dia todo, nossa, eu já usei muito essa, trabalhei demais, eu mereço isso. E a gente não come só a gente não come só um pedacinho, a gente come a pizza inteira, a gente toma os 2 litros do refrigerante, a gente come vários chocolates, em muito pouco tempo, a gente não saboreia direito, é só botar pra dentro. E aí vão ter pessoas no grupo que não são compulsivas. Olha, Tainá, eu como 3 refeições ao dia, bebo água, mas mesmo assim eu engordo. Nesses casos, você precisa procurar um endocrinologista, porque o endocrinologista ele vai medir as suas taxas metabólicas para saber se você come direitinho, se você bebe água, por que você não consegue emagrecer? Tem algum distúrbio na sua tireoide? Tem algum problema relacionado aí ao seu metabolismo? Assim como, por exemplo, olha, eu estou muito magra, eu quero engordar. Você vai precisar consultar um profissional de saúde que entenda do seu caso. E aí é algo que a gente deixa bem esclarecido, que até conversei com Juscelia. Juscelia, o grupo não pode substituir uma consulta com um médico. Cada um precisa ter o seu histórico de vida, cada um precisa saber, conhecer o próprio corpo, entender quando algo não está legal. Assim como, por exemplo, tem pessoas que podem tentar uma vida inteira emagrecer e só emagrecer com a cirurgia. O que a gente faz nesses casos? Não há o que se possa fazer, porque aquele indivíduo precisou daquilo, talvez o outro não precise. E a outra pergunta que foi feita é se o transtorno de ansiedade pode prejudicar o processo de emagrecimento. E aqui a gente volta a falar da ansiedade como transtorno. E aí, se vocês pensam na ansiedade como transtorno, é algo que, por exemplo, digamos assim, atrapalha a vida do indivíduo, ele toma uma medicação, essa medicação pode ter efeitos adversos que geram, digamos assim, um ganho de peso, assim como em alguns casos a perda do apetite e a perda de peso. Então, também vai muito de um indivíduo para o outro. Assim, no caso, a pessoa também não especificou se ela já tem um transtorno de ansiedade, se ela toma medicação ou não. Isso deve ser tratado com o seu médico. O transtorno de ansiedade pode sim atrapalhar. Por quê? A pessoa, quando está ansiosa, a pessoa tem uma tendência a querer controlar aquela ansiedade com coisas que estão ali no seu ambiente, ao seu redor. Se você está ansioso, se você está angustiado e o que você tem ali é um pacote de biscoito recheado, você começa a comer para ocupar, para preencher aquele vazio, para ocupar aquele tempo. Então, como lidar com a compulsão? Como lidar com a ansiedade?
Primeira coisa, pra gente finalizar. Eu acredito que a gente respondeu todas as perguntas aqui. Primeiramente, se você quer ter um emagrecimento definitivo, você precisa ter uma motivação forte. Você precisa saber o porquê você quer emagrecer e não, digamos assim, que seja algo que vai te garantir que o sacrifício que você está fazendo não é uma bobagem a curto prazo. Não é só para esse verão, não é só para mostrar para aquela pessoa que eu emagreci, não é só para caber nesses shorts. Por quê? Esse verão vai passar, né? Essa pessoa vai ver que você emagreceu e para ela às vezes nem vai fazer muita diferença. Esse short vai sair de moda. E aí, quando você conseguir entrar no short, qual vai ser seu outro objetivo? Agora que eu já entrei no short, tudo bem, agora eu posso largar. Não, tenha em mente. Você quer mudar para o resto da sua vida, você quer ganhar saúde, você quer brincar mais tempo com seus filhos, você quer ter uma vida mais saudável, você quer que o médico te olhe de outra forma quando você for, porque, gente, eu já fui, né, já tive um sobrepeso, já fui gorda. E quando você entra no consultório médico, que o médico te olha de cima a baixo e associa qualquer condição médica ao seu peso, é muito chato. E às vezes nem é, às vezes você, sei lá, tá com algum problema, não sei, tendinite na mão porque você escreve demais e o médico vai associar à sua condição corporal. Então, tenha em mente objetivos claros, tenha em mente objetivos que não são passageiros, que não são contornáveis de outras formas. Eu quero entrar no short. Você pode apenas comprar um short maior e resolver o seu problema. Você não precisa necessariamente entrar naquele. E aí é que tá. É uma motivação forte o suficiente? Isso pode te proporcionar um emagrecimento mais duradouro, a força para manter o peso depois que você atingir o seu peso ideal. Isso pode te ajudar quando você quiser muito comer alguma coisa calórica, gordurosa que não está no seu plano alimentar, que você pensa, poxa, eu poderia comer, mas eu sei que tem uma recompensa muito melhor para mim depois. Esse sacrifício que eu estou fazendo é em nome da minha saúde. Isso pode te ajudar. E em relação à compulsão, você precisa entender por que você come descontroladamente. Pensa aí com você. Qual vazio você está tentando preencher quando você come descontroladamente? É carência de afeto? É a carência de uma tarefa, de um afazer, de algo que preenche a sua mente? Pratique alguma atividade que te dê prazer. Quando vier a vontade de comer descontroladamente, você precisa ter uma rota de fuga. Você precisa ter outra coisa para fazer. Você precisa olhar para outro lugar. Você precisa tirar o foco do que você quer e ir para fazer alguma coisa que você precisa, né? Praticar um esporte, pintar, desenhar, né? Fazer uma arte manual, assistir uma série. Tente tirar o foco da comida. Comer é prazeroso, mas não é a única coisa prazerosa que tem para fazer. A questão de comer de 3 em 3 horas é muito relativa. Por quê? Alguns nutricionistas vão recomendar e outros já não recomendam. Então, é interessante você consultar o seu nutricionista para saber. Mas o seu corpo vai dar sinais de quando você está com fome. Então, se você decidiu, por exemplo, pegar uma dieta da internet para fazer, nessa dieta diz para você comer de 3 em 3 horas, comer de 3 em 3 horas pode ser uma armadilha, porque se você juntar tudo que você come naquelas de 3 em 3 horas, pode dar muito mais do que refeições quando você realmente está com fome. Então, assim, pela literatura, pelo que eu já li e por alguns casos que eu consegui acompanhar em equipes multidisciplinares, a recomendação é coma quando tenha fome. Não precisa fazer aquele modo engessado. Funciona para uns, para outros podem não funcionar. A outra questão, alimentos ricos em fibra, sim, verdura, fruta, digamos assim, proteínas, né, carne, amêndoas, coisas que você sabe que são comidas de verdade, comida que você sabe dar o nome, que você sabe do que é feito.
Água, muita água, assim, também não exagere, né? Até água demais pode te fazer mal, mas de acordo com a sua necessidade. Se você sentiu sede, é sinal de que você já está desidratando. Então, tenha sempre uma garrafinha por perto. Tome no mínimo 1,5 litro, dependendo da sua compleição corporal, até no máximo 2,5 litros, 3 litros por dia. A evitar industrializados, que é justamente ligado a essa última informação que eu passei para vocês. Quando você come o industrializado, se você for questionado do que é feito, você pode até saber o ingrediente base. Ah, salgadinho. Salgadinho é feito de milho. Mas e todos aqueles estabilizantes, corantes, conservantes que você não sabe o que são desenvolvidos no laboratório para dar aquele sabor, aquela textura ao alimento? Então, pense da seguinte forma: se eu não sei o que é, eu não vou comer, eu não vou pôr dentro do meu corpo, por mais gostoso que pareça. Eu vou tentar comer comidas que eu sei fazer, que eu posso pegar uma receita na internet e reproduzir na minha casa. A questão da atividade física, tem atividades físicas que vão funcionar para você, tem atividades que não vão. Então, assim, não adianta você pagar 1 ano de academia e 3 dias e não sentir que ali é o seu lugar. Você precisa de uma atividade física que você goste, que você ame, que te dê prazer, que faça você feliz. E que com o tempo você não faça pela obrigação, e sim pelo prazer de estar ali. Então, dança, jump, corrida, né? De acordo com as suas condições. Procure uma atividade física que te dê prazer. E quem pode diagnosticar a ansiedade? Quem pode diagnosticar a ansiedade e medicar a ansiedade é o psiquiatra. O clínico geral, em alguns casos também, mas é recomendável que você consulte um profissional de saúde mental. Quem pode diagnosticar a compulsão alimentar? Endocrinologista, clínico geral, psiquiatra, nutrólogo. Esses profissionais, eles estão capacitados e são indicados para você saber o que de fato está acontecendo com o seu biológico. Uma vez que você sabe o que está acontecendo com o seu biológico, você precisa tratar os sintomas de sofrimento mesmo, que estão ligados àquela condição. Então, você pode ir para o psicólogo. Se você precisar de um plano alimentar, você vai conversar com um nutricionista. Às vezes você não vai se identificar com o primeiro profissional que você passar. Ah, passei com um psicólogo, não gostei. Procura outra. A nutricionista não entendeu o meu lado. Procura outra. Vá atrás de profissionais que você se identifique. Lembre-se, você não é obrigado a nada. Você está aqui porque você quer, porque você gosta, porque você está tentando ser mais feliz. Tente não focar muito em algo que não aconteceu. Não adianta você ficar pensando, olha, quando eu for magra, minha vida vai ser assim. É apostar suas fichas em algo que você não sabe. Às vezes você emagrece, mas o seu problema continua lá. Então, pensa da seguinte forma, você está projetando a sua vida na sua saúde, no seu bem-estar, e não se você vai ser feliz ou não quando você estiver magra. Você precisa ser feliz hoje, com os recursos que você tem hoje. Seja eles relacionados à alimentação, seja eles relacionados à sua vida, ao seu trabalho, aos seus amigos. Seja feliz hoje. Se projete para o futuro, com motivação forte o suficiente para você se manter disciplinado hoje. Mas não aposte todas as suas fichas em algo que ainda não aconteceu. Enfim, espero ter esclarecido. Aguardo o feedback de vocês dizendo se vocês gostaram ou não desse vídeo. Se vocês quiserem ver mais vídeos ou ter mais conversas comigo, vou deixar, né, o meu contato. Fiquem à vontade para me seguir no Instagram, para entrar em contato via WhatsApp. Enfim, agradeço muito o convite da Juscelia, maravilhosa. E é isso. Tchau, tchau.